Boa noite, povo de Deus, vamos chegando. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Lacton. Lu Farias, Cleide, Rosilene, boa noite. Boa noite, Gabriel. Só um minutinho, povo. Boa noite, Ana. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Celular torto. Campanha de hoje, gente. Clica nesse aviãozinho aqui, ó, no cantinho da tela e chama quem você puder, porque a live de hoje tá ótima. O casal de hoje, eu sou suspeita de falar e muita gente que tá aqui também é suspeito de falar. Então, ó, chama quem você puder. Chama o dedo no aviãozinho. Até o celular ficou nervoso. Chama o dedo no aviãozinho e chama quem você puder para essa live. Boa noite, Stephanie, Lucy, Clécia, Maria. Boa noite, irmã Daniele. Ajeitada aqui. A gente ajeita tudo e no final o negócio cai. Jéssica, boa noite. Isso aqui é obra do inimigo, só pode, gente. Boa noite, Joyce. Gente, só um minutinho que o celular decidiu desequilibrar agora. Boa noite, Mari. Boa noite, Vitor. Nossa convidada já tá online. Mas vou dar um minutinho para vocês chamarem quem vocês puderem. Boa noite, Joyce, Cláudio. Um minutinho, chama aí nesse aviãozinho, manda para quem vocês puderem, para todos os amigos. Chama aí, que eu já vou chamar nosso convidado aqui, nossos convidados aqui.
Boa noite, Danúzia. Sejam todos bem-vindos. Então, nesse encontro de hoje, a gente vai falar sobre os desafios de ser família. Porque, como diz o Papa Francisco, o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. E por isso nós sabemos que a família hoje em dia é tão atacada. A família é atacada de todas as maneiras e o inimigo ele tenta destruir a família de todos os modos. Então, ser família hoje em dia, é muito fácil você ter uma família hoje em dia, mas ser família em essência é muito difícil. Então, é sobre esse tema que nós vamos abordar hoje nesse encontro, de uma maneira muito simples, numa conversa muito amigável, nós vamos abordar. Boa noite, Vitor. Boa noite, Franciele. Vou chamar os nossos convidados. Oi. Como é que eu não... Você escuta a gente? Escuto bem. Sim. Tá baixinho aqui, mas acho que a Hannah vai aumentar. Tá aumentando. Não, é pequeno. Boa noite, então. Eu não tô escutando bem, não. Hã? Acho que é o Theo que não tá me escutando bem. Falou que... Então, boa noite, sejam bem-vindos aqui às nossas lives ocasionais aqui do Instituto. É uma grande alegria para nós receber vocês como casal, como nossos conventuanos, né? Estão sempre presentes na nossa casa. Então, a gente quer receber vocês aqui numa conversa bem amigável. A gente está desse assunto de família, como eu estava falando um pouco, né? Ser família, né? Família, um dia todo mundo se junta, tem filho, se separa, faz família e constitui família muito fácil, mas ser família hoje em dia, dar valores, é muito difícil, né? Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, muita gente aqui da nossa casa conhece vocês, então fiquem aí à vontade, porque a família não começa... Oi, Voltou. só um minutinho, porque a gente não está conseguindo te escutar bem. O volume está no máximo? Oi. O volume está no máximo? Saiu aqui. Pronto, acho que agora ele resolveu. Será que agora já me ouvem? Tô escutando. Então, eu vou pedir para vocês dois se apresentarem, porque aí depois eu vou começar com um bombardeiozinho leve. Então, tá bom. Bom, meu nome é Hannah, né? Como já foi divulgado aí também, a irmã já falou. Vai ser difícil ficar te chamando de irmã aqui, hein? Só para quem não conhece, assim, né? A gente se conhece há muitos anos, né? Antes da irmã Carla entrar no convento, né? Estive presente em toda a família dela. Então, hoje é muito difícil chamar de irmã, né? Assim, né? Acostumar com essa ideia. Mas, enfim, tenho 30 anos, né? Nós temos 2 filhos, o Theo que está aqui fazendo bagunça, que vocês vão escutar. Ele estava aqui chamando a gente agora para mostrar que ele está bonito. Ele está de chapéu, botou o chapéu aqui.
É, E tem o Arthur que está na barriga, né? Que nasce ou mês que vem ou em outubro. O favor da vontade dele, né? Meu nome é Danilo, boa noite a todos, né? Tenho 32 anos, casado com a Hannah aí há 3 anos. Mas, assim, o nosso tempo de construção até chegar ali ao matrimônio foi cerca de 10 anos. Então, a gente namorou, o tempo de namoro, noivado, foram em torno aí de 10 anos. E hoje a gente tem 3 anos aí com o sacramento do matrimônio. Somos consagrados da comunidade católica Dom de Deus também, né? Já estamos nesse caminho da comunidade também há bastante tempo. E estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Vamos partilhar um pouquinho sobre como é essa experiência de viver a família, sendo que também não temos a vasta experiência, né? Mas encaramos os desafios, né? Hoje que a gente encontra na sociedade, da melhor forma, da forma mais saudável, né? Que a gente entende que seja melhor para a nossa família, sempre querendo escutar o que a igreja nos pede, né? O que Deus nos pede. Tem muita coisa hoje em dia acontecendo. Muita coisa ruim acontecendo na família, mas também tem muita coisa boa acontecendo na família. É por isso que ela é atacada. Em que ponto que vocês acham que nasceu um pai e uma mãe nessa constituição de família? Porque chegou o céu, nasceu um pai e uma mãe, né? É bem um pouco antes disso, porque a família se constitui um pouco antes disso, e aí vem os filhos e se coroa, né, a família. E para vocês, como que se coroou essa família Costa Mata? Eu engravidei com 8 meses de casada, né? Não eram os nossos planos iniciais, a gente não tinha um plano de engravidar tão rápido assim, né? Quando a gente pensava, sonhava, a gente falava, pelo menos 1 ano, aquela velha história, vamos curtir, né? Só que a gente foi vendo que não tinha sentido o nosso matrimônio se não estivéssemos abertos à vida, né? Isso ficou muito claro pra gente com 6 meses de matrimônio, né? Antes disso, a gente ficou naquela adaptação mesmo, de lidar, né, um com o outro, uma realidade, apesar de namorar já durante muito tempo, era difícil, né, as diferenças, conviver com tudo que era ainda diferente pra gente, né? Tivemos muitas turbulências no início do casamento, né? Eu lembro que com 2 meses de casamento eu falei, o que eu fiz da minha vida? Isso que namorou 10 anos. Mas quando chegou com 6 meses, a gente só conversava, né? Por que não? Por que não ter um filho agora? Por que não ser generoso também com Deus? De tudo aquilo que Ele tem sido generoso conosco, né? E começamos então a conversar sobre isso e começamos a então deixar a graça de Deus acontecer. E aí começamos a tentar engravidar. Tá lindo. Começamos a tentar engravidar e não conseguimos de início, né? Demorou aí 2 meses, até que conseguimos, então, a graça de gerar um filho, né? E aí, essa ficha que você falou, né? Acho que caiu no momento exato. Começou a cair, né, nessa falta que a gente sentia, né? Era realmente como se faltasse algo dentro do nosso casamento, né? Não era assim, a gente estava triste e teve um filho para melhorar. Não, era que a gente casou para ser família, né? E a gente se via como a gente era namorado, assim, casal, né? Não tinha mudado tantas coisas, assim, né? Óbvio que a vida a dois e tudo mais, mas a gente não casou para isso, né? A gente casou para ser família, né? Gerar frutos para Deus, para a igreja, né? E isso ficou latente em nós. Então aí começou a vir essa ideia de fato ser família, né? E aí quando eu engravidei, tive muitos problemas na gravidez do Theo, né? O que acontece? Uma das coisas, quando a gente casou com o básico que exige ali a casa, né? Uma geladeira, um fogão, uma cama, uma máquina de lavar e pronto, assim, o básico do básico.
E eu lembro que a gente não tinha televisão, não tinha muitas coisas ainda. E a gente falou assim, não, a gente vai deixar para ter um filho mais para frente, vamos mobiliar a casa do nosso jeito, aquilo que a gente quer, viajar, como a própria Hannah falou. Só que, assim, tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Casamos, e logo depois do casamento a gente foi conseguindo tudo aquilo que a gente queria, do nosso jeito, e a gente viu que aquilo ali não preenchia o nosso coração. Não era uma casa mobiliada dos nossos sonhos, do jeito que a gente pensava e tudo mais. Isso não preenchia o nosso coração. A gente continuou vazio, né? E aí, com 6 meses, tudo aquilo que a gente queria, que a gente sonhou, a gente tinha conseguido boa parte. E a gente falou assim, caramba, o que falta, né? O que está faltando ali no nosso meio, que mesmo assim a nossa vida ainda está ali faltando algo. E aí que a gente se abriu ali a vida, mesmo que inicialmente, né? Antes, nas portas do casamento, no noivado, nós planejamos o filho, né? Sonhamos com o filho assim, só depois de 1 ano de matrimônio. E logo em seguida veio, assim, com 6 meses, Deus foi conquistando o nosso coração, abrindo ali de forma efetiva a vida, que a gente começou ali a desejar o filho antecipadamente daquilo que foram os planos nossos. Eu ia falando, né, das grandes tribulações que a gente passou logo no início da gravidez do Del, né? A gravidez toda dele foi muito complexa, né? Muitas chances de aborto, muitas chances de perdê-lo, e isso então fez a ficha cair, né? Agora, de fato, eu não posso perder, não é qualquer coisa, né? Não, é o meu filho, né? É uma vida e é o nosso filho, né? E isso, ali caiu a ficha, né? Nas primeiras vezes, então, que eu fui tendo sangramentos e tudo mais, e ali caiu a ficha de que somos uma família e vamos lutar por esse filho até o fim, né? E assim, o Theo tem 2 anos e 5 meses, eu acho, e quanto a gente já viveu experiências de ser família de fato, né? Quanto a gente já viveu por conta dele, por dificuldade de saúde, né? Então, só dá susto na gente. E mesmo assim, esse foi um dos motivos da gente hoje estar grávidos novamente, né? Não nos fecharmos a vida por conta de tribulações que aparecem, desafios, pelo contrário, né? Onde a gente vai vendo a generosidade de Deus conosco, não tem como a gente não querer corresponder, né? Isso quando o Theo esteve internado, a gente fala pra caramba, hein? Aí, se quiser cortar, pode cortar. Quando o Theo esteve internado, né? No CTI, 22 dias no CTI, e diante era um vírus, era muito parecido até com o Covid, que o Theo teve, né? E diante de tudo isso, né? Dessa grande preocupação, ele com 1 aninho e tudo mais, ali ainda no hospital, no CTI, a gente falava, vamos ter outro filho, né? Saindo daqui a gente vai ter outro filho, né? Porque a gente ia vendo lá dentro ainda o quanto Deus nos amava, né? O quanto Deus fazia tudo por nós, assim, né? E não tinha como a gente não querer retribuir. E mais uma vez, não eram nossos planos, né? Não era, né? A gente vamos ter um filho, depois vamos dar um tempo, né? Mas estar aberto à vida é isso, né? E por mais que a gente não queira, que muitas vezes a gente, eu sou aberto à vida, eu faço um método natural e tudo mais, mas a gente vai dando os nossos jeitos, né, de acabar se fechando. E aí, quando a gente está com o coração aberto, Deus vai também dar o jeito dele, né? E vai nos quebrando. E com a gente funciona dessa forma, né? Quando a gente planeja uma coisa, ele vai e muda os nossos planos. Né? É engraçado que assim, a própria sociedade, né? A começar pela nossa família. Os nossos familiares falavam pra gente. Vocês nem tão cedo vão querer ter outro filho para esperar vocês primeiro se recuperarem desse susto, que não foi nada fácil daquilo que a gente passou e tudo mais. A equipe médica, os enfermeiros chegavam pra gente, agora nem tão cedo outro filho, né? E a gente olhava um pro outro assim, sorria. A gente não sabe eles que Deus tem pedido pra gente, pedido ao nosso coração ali. Mais uma vez a abertura ali à vida, né? De gerar outro fruto, né? Ser coparticipador ali com Deus. E Deus vir ali e fazer em nós. E aí que a gente falou assim, não, peraí, saímos ali do hospital, né? E todo mundo falava, continuava falando, a família, quem vinha nos visitar, mandava mensagem e tal, falava. A gente falou assim, não é bem assim não, pelo contrário. Deus nos pedia mais um dom de Deus aí para habitar o mundo.
É porque as pessoas, elas acham que os métodos naturais são métodos de, eu estou aberto à vida, mas eu estou controlando. Elas são abertas à vida usando métodos naturais, mas não são abertas à vida de coração. Então, nós temos muitos católicos no meio da igreja, não são abertos à vida de coração. Então, quando Deus pede mais, eles sempre dão mais a Deus, dão mais a Deus. Muito por isso. Então, quando Deus pede uma coisa numerosa, a gente passa por filho único. Não, eu tenho eu posso para ele. Deus não quer estabilidade. Deus quer filhos para a igreja. Ele quer santos. Então, a gente está com isso, né? Confiar, né, na graça, na providência de Deus, era algo que eu tinha muita dificuldade, até mesmo antes de casar, né? Eu lembro que até na cozinha de um acampamento lá na comunidade, eu era noiva, eu acho, e uma menina falava sobre a providência que ela estava tendo no noivado dela, né? A providência de Deus, de conseguir as coisas e tudo mais. Eu olhava a cara dela, ria e falava assim, isso não existe, né? Não vai trabalhar não para você ver se você vai ter providência, né? E falava muito isso, né? Só que no noivado, Deus foi justamente mostrando a providência, né? Onde a gente não tinha nem esperança, não só de bens materiais, né? Mas também aquilo que era espiritual, aquilo que eram necessidades nossas, interiores. Deus foi fazendo, né? Transformando, curando. Toda a maturidade que a gente precisava ter, né, para abraçar ali a vocação matrimonial, tudo aquilo que ainda estava no nosso coração, ainda a ser melhorado, a ser trabalhado, Deus foi providenciando, né, em curto espaço de tempo. Deus foi providenciando ali no meu coração, no meu interior, da gente sentar, conversar, ser franco um com o outro, né, ser verdadeiro um com o outro, trazer tudo aquilo que a gente trazia de melhor e de pior no nosso coração, no nosso interior, na nossa história de vida. E a gente foi sendo agraciado, né, com essa providência de Deus. Não só, como a Hannah falava, né, das coisas materiais, mas também tudo aquilo que era necessário espiritualmente, toda a maturidade para abraçar essa vocação, nós conseguimos assim, adquirir ali com a graça de Deus. Ele foi fazendo o nosso coração, o nosso interior, foi se abrindo e tudo foi acontecendo. Então, hoje a gente também experimenta isso, né? Até com os filhos. A gente não sabe como é que vai ser, né? É óbvio que existe também a preocupação. Aquela preocupação que as pessoas lá fora têm, a gente também tem, né? Como que vai ser a criação dos filhos, mas nos preocupa muito mais. Em questão de ideologias que surgem, né? Como vai ser o futuro do meu filho, do que se meu filho eu vou ter dinheiro ou não para criar o meu filho, para dar uma boa escola e tudo mais. Isso é muito secundário pra gente, sabe? Barulho caindo. Dando o brinquedo para ele ficar distraído, tá bem distraído. Mas isso acaba sendo muito secundário. Se vamos ter condições, a gente não sabe, né? Não sabe. Eu posso estar muito melhor do que hoje, posso estar pior, mas nada disso vai influenciar no meu amor com meu filho, na minha criação, né? Então, assim, nos preocupa muito. A gente vê tantas coisas se levantando, né? Tantas formas de educar, né? Que a gente vê que não tem nada a ver, né? Onde a criança não tem limite, onde eu não posso reprimir um filho, né? Não posso educar, né? Hoje em dia educar é reprimir, né? Eu não posso educar meu filho e isso preocupa. Como que vai ser o futuro do meu filho lá na frente, né? Quando meu filho estiver na escola adolescente, quem serão os amigos dele, né? Mas não numa situação financeira, que normalmente é o que mais preocupa as pessoas, né? Então, estamos abertos aí, né? E confiando na providência de Deus, né? E se ele mandar mais um, mais outro, a gente vai confiar nele, né? Nós não casamos para nos fecharmos, né? Todo mundo sempre nos pergunta, até mesmo nossos pais, né? Quantos filhos vocês querem ter? Né? Eu cheguei na minha meta, né? Era no mínimo 2. Mínimo 2. Agora é com Deus. Deus pediu para dobrar a meta. Passo para pertence, né? Ai,
Mas as pessoas já falam assim, já vamos parar. As pessoas só pensam. Não, com certeza. Eles gostam muito de opinar, né? Tipo assim, quando você casa, e o filho, e o filho, e o filho? Não pergunta como é que tá o matrimônio, como é que tá a fase de adaptação e tudo mais. Eles só querem cobrar o filho. Beleza, porque aí, beleza, você tem um filho, quando vem o segundo? Quando vem o segundo? Beleza, fica todo mundo soltando a piadinha. Aí quando você tem o segundo, aí a galera já se assusta. Aí fala assim, não, peraí, 2? Não, vocês já são malucos, como assim? Escola, e como é que vai educar os 2? A saúde hoje em dia não tá fácil e tudo mais e tal. E 2 já começa a chocar a sociedade hoje, entendeu? E aí, se imagina se você tiver um terceiro, imagina como é que a gente vai ser discriminado na rua, na sociedade. Se do terceiro você já fora do A gente tá falhando muito pra gente quando você fala. Muito. Olha, pedi para vocês falar um pouquinho mais devagar, né? Porque tá indo muito rápido e acho que tá atropelando. visto com outros olhos. Ah, sim, né? ETs. Infelizmente, isso é algo que até dentro da igreja a gente vê, né? Infelizmente, essa é uma mentalidade que a gente vê dentro da igreja. E temos que lutar contra, né? E agora na criança, como bom exemplo, fazem esses pais bons exemplos, evitar que não afete filhos, entenderam? Falhou muito o áudio aqui. Agora, vamos tentar. Aí botaram aí que tá travando o seu áudio mesmo. Não é só pra gente, não. Eu vou fazer para me ouvir. Acho que vai melhorar. Acho que agora você vai ouvir melhor agora? Tá, sim. Parece que sim. Agora, desafio. Como que você adorou? Exemplo de pai. Melhor? O barulho que ele tá fazendo aqui também, acho que tá acabando. Pede ela pra fazer a Exemplo pergunta. de pai, eu entendi. Peraí. Tá. Não é só eu, não, é Thay também. Como que vocês fazem para evitar que os desentendimentos do casal e os estresses não afetem na educação dos filhos? Para ser os exemplos de... O exemplo, na idade do Theo, o exemplo ensina muito mais do que palavras, né? Sim, deixa eu ver se Para esse ambiente. você diz do casal. Entre nós. Ah, entendi. Então, o Danilo tá controlando ele ali, vou responder. Uma coisa que a gente sempre falou, né, antes mesmo de casar, era sobre que o nosso filho não tem nada a ver com isso, né? Tem que ser próprio nosso relacionamento. Então, se teve um desentendimento, a gente não externaliza isso para o Theo, né? Não existe uma briga onde o Theo presencia, né? Não existe uma ofensa, algo tipo, isso não existe mesmo, né? A gente não permite que isso aconteça, né? Mas, às vezes a gente levantou um pouco de voz, algo do tipo assim, a gente não permite que nada disso aconteça. Filho, calma aí, nada disso aconteça na frente dele, né? Quando a gente entra no nosso quarto para dormir, pode rezar, a gente vai resolver.
né? Eu tenho que botar o céu dentro do mar. Vai dar massinha, que é mais tranquilo. Massinha não faz barulho. Então a gente preza muito por isso, para não ver que ele não presencie situações que não cabe a ele e que a gente sabe que acaba afetando, né, no desenvolvimento, na percepção até mesmo de família que ele vai ter, né? Então tudo isso assim, pra gente isso é até de forma muito natural, né? Teve uma vez que o Theo estava falando, todo mundo que falava mais alto, ele falava para de brigar, né? E a gente às vezes conversando, ele para de brigar. E uma vez eu estava fazendo comida, Danilo veio por trás de mim, assim, brincando comigo, e eu comecei a rir. E ele ficou desesperado. Começou a chorar. Chorando, né? Porque ele achou que fosse uma briga. E ali foi algo muito marcante pra gente, porque a gente falou assim, caramba, quantas crianças não sofrem, né? Porque a gente eu rindo, não conseguia parar de rir, ele devia estar achando que eu estava chorando e ficou desesperado. Ele estava na mesinha dele comendo, de jantar assim, né? E ele ficou com uma cara de desespero. Ele era mais novo um pouquinho, não falava ainda, falava poucas palavras, mas assim, você vê que mesmo ele não falando, ele já sabia entender que aquilo ali poderia ser uma briga, né? Então, assim, isso não significa que a gente não se desentenda. Às vezes a gente se desentende, é normal, como qualquer outro casal, mas aquilo que a gente tem que conversar, dialogar, a gente tenta não fazer na frente do Theo. Na hora que a gente vai para o nosso quarto e tudo mais, a gente espera ele dormir, e aí sim a gente vai lá e conversa sobre aquele assunto, pelo que aconteceu, que às vezes chateou um ao outro e tal. E a gente tenta não fazer isso na frente dele, para não, justamente como a Hannah falava, isso não afetar ali o desenvolvimento dele, criar marcas ali, alguma ferida na história dele. Exatamente. E pela idade do Theo, como que vocês tentam formar a consciência moral do Theo? Que é muito novinho, decidir discernir entre o bem e o mal, entre o bom e o bom, dar exemplos de crescer, né? Crescer no bem, crescer na fé, crescer na igreja, né? Vocês são uma família católica da comunidade e tudo mais, mas a gente sabe muito bem que quando os pais são de uma comunidade, ingressar o filho nesse caminho é uma realidade um pouco diferente, porque os filhos são uma outra vida, né? Então, eles crescem nesse meio, mas eles têm liberdades diferentes. Então, a gente só ensina os passos para eles, sim, né? Para que a gente crie os filhos para Deus, a gente. A gente até conversava sobre isso esses dias com um grupo de amigos, né, sobre esses valores, essas ideias e tudo mais. E apesar do Theo ser muito pequeno, a gente tenta, assim, né, que hoje eu já nem acho ele tão pequeno assim, né? E já entende. Tá vindo o outro mesmo. Já tem consciência de muitas coisas, né? Entende bem as coisas. E então a gente tenta tudo na base do diálogo, né? Aqui a gente tenta muito conversar, muito, assim, com ele, fazer ele entender o que a gente está vendo que ele não entende, a gente tenta fazer ele entender, né, de alguma forma, né? Assim, a gente sempre mostra para ele assim, na liberdade, no sentido de, olha, isso aqui é o certo, esse aqui é o errado. Você vai fazer, mesmo que seja nas coisas simples da vida. Tipo assim, ele gosta muito de água. Às vezes tem um balde cheio lá com pano e tudo mais, aí ele vai mexer no balde. A gente fala assim, não vai, não mexe aí porque isso vai te molhar e tal. Aí ele vai lá, vira o balde, aí se molha tudo, depois vem pra cima da gente chorando. Molhei meu pé. Hoje foi um caso desses, né? Ele tava brincando com a água lá fora e assim, explicar, né? Sempre explica. Theo, você vai escorregar. Se botar água aqui, vai escorregar. Só que assim, hoje em dia ele já está até sabendo que realmente as coisas acontecem, né? Que aí quando ele meio fala, viu? Se ele escorrega depois, ele fala, viu, mãe? Viu, tio? Eu escorreguei, né?
Então, então, é sempre formar essa consciência, não de uma autoridade que eu tenho sobre ele não pode fazer e ponto, acabou. Né? Mas tem que fazer ele entender, né? E também ser exemplo em todas as coisas, né? Ser exemplo. Exemplo de uma família que reza, de uma mãe que reza, de um pai que reza, né? Exemplo diante das situações da vida, né? O que eu faço ou deixo de fazer é espelho para o meu filho, não tem jeito, né? Se eu hoje, vou dar um exemplo, né? Se eu acendo um cigarro, para o meu filho aquilo é normal, é a vida que ele vai crescer, né? Vendo alguém que come um cigarro, né? Mas se eu rezo, é a vida que ele também vai aprender, né? Como que é rezar um terço, né? Então, assim, várias coisas que a gente foi vendo nesse caminho, né? Óbvio que a gente aprendendo muito, não só aquelas que ficam estudando como ensinar um filho, não, né? Mas é aquilo que a gente entende como consciência, como que eu quero fazer, como que eu quero que meu filho seja, né? Que tenha liberdade de escolher, de saber o certo e errado, poder escolher, né? E não, porque minha mãe falou, eu tenho que fazer isso e tudo mais. Então a gente vai sempre nesse caminho de conversa, mostrando, olha, aqui isso. Botar um prego dentro da tomada da choque, meu filho, olha, dá choque, vai machucar o dedo, vai queimar, né? Porque uma vez ele queria enfiar o prego chorando, e muitas coisas, assim, até a atualidade, ajudam a gente, né? Às vezes a gente mostra vídeo das coisas acontecendo para ele, né? Como aqui, o que acontece com quem toma choque, né? E a gente vai mostrando, usando daquilo que é tecnologia também, para nos ajudar, né? Até ele gosta muito de dois irmãos canal do YouTube, né? E eles falam, tem uma musiquinha dos irmãos que falam sobre castigo, né? E aí acaba que ajuda a gente, né? Lembra lá do fulaninho? Eles ficaram de castigo, porque eles desobedeceram, né? A gente vai dando exemplo disso tudo e fazendo com que ele vai crescendo, vai tendo consciência, vai adquirindo também a personalidade dele, né? E não a cópia da nossa, né? E assim vai. Assim, não só com palavras, mas com a própria vida, né? Onde muitas vezes ele não consegue entender em determinadas palavras, mas ele consegue fazer a leitura daquilo que a gente está fazendo. Se a gente ajoelha na missa, ele mesmo que às vezes sem entender, ele vai lá e ajoelha também, porque ele olha para o lado, tá o pai ajoelhado, a mãe ajoelhada, ele vai lá e ajoelha. O aleluia, ele fica falando, pai, aleluia, aleluia, já vai com o bracinho acenando e tudo mais. Assim, tudo para a refeição. A gente sempre reza, ensina ele a rezar e tudo mais e tal. Tem dia que ele mesmo fala assim, vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. Ou às vezes ele brincando, ele pega o urso que ele tem aqui e tudo mais, ele pega o urso, bota sentado no lado, ele faz a oração junto com o urso para dar comida para o urso, para brincar com o urso. Assim, é muito reflexo, né? De tudo aquilo que a gente faz, os filhos acabam copiando o pai e a mãe. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Até você falou assim, né? De ser novinho. Isso pra gente não tem muito isso, não. Novinho não entende, mas pelo contrário, ele entende. Ele precisa, ele já sabe muitas coisas, sabe fazer pirraça, sabe um monte de coisa, né? Então, hoje em dia, ele, uma vez por semana, não tem dia assim, né? Mas sempre a gente deixa ele rezar no almoço, né? Ele que reza, Papai do céu, obrigado pela minha comidinha. E tá ótimo, né? Do jeito dele e tudo mais, mas, se eu pensar, ele é muito criancinha ainda para isso, ele já sabe falar, já entende que precisa rezar e tudo mais, então ele faz, né? A gente deixa que ele tenha esse espaço também, né? E assim vai aprendendo, né? É aquilo, educar na sociedade, mas também educar na fé, né? A gente vai tentando fazer tudo isso. Tá aí o diferencial também, porque hoje em dia os pais preferem colocar numa redoma e super proteger os filhos, tanto das realidades da sociedade, quanto da realidade familiar mesmo, né? De preferir, se acontece alguma coisa na família, prefere esconder, prefere não ensinar, terceiriza a educação dos filhos para uma babá, para uma cuidadora, para uma professora, e vai deixando esse cuidado dos filhos a par de outros, né? E vai deixando esse filho na redoma, vai deixando, e quando explode esse filho mais para frente, essa educação, que ele vê
nossa, meu filho nunca foi assim, né? E ela acaba se surpreendendo, a mãe, o pai, acaba se surpreendendo com o filho que tem, porque no final das contas ele nunca conheceu o filho. Uhum. Não deixa o filho ser livre, né? Não deixa ele mostrar quem realmente é. É de existir essa amizade, né? É uma coisa que precisa muito ter. A amizade entre o pai e filho. A gente fala como se fosse algo simples, algo bobo, mas não, tem muitos filhos que não conseguem ter abertura com o pai. Pai, mãe, enfim. E acaba recorrendo a outro, a amigos, a pessoas erradas, uma referência ou tirar uma dúvida, coisa que deveria existir dentro de casa, né? Esse diálogo, essa abertura. Você tem que ensinar o seu filho a ele encarar o mundo, não é simplesmente botar ele na redoma. Botar ele na redoma é o caminho mais fácil. Seria muito mais fácil esconder as coisas do meu filho, não falar, evitar determinadas coisas, mas não, assim, mesmo muito sendo novo, mesmo aprendendo a falar, né, nessa fase de construção, a gente já tem que mostrar para ele o que é o certo, o que é o errado, o que vai fazer bem para ele, o que vai fazer o mal, para ele ter essa liberdade e esse discernimento também. Não, peraí, isso aqui eu vou me machucar. Uma das coisas que ele, quando ele fala, eu falo para ele, você quer ir ao médico? Quer ir ao médico? Quer visitar o médico? Isso aí vai fazer dodói em você, hein? Não, médico não. Médico não. Até quando vocês falavam, eu ia pensando também, né? Graças a Deus, a família é constituída por um casal, né? São duas pessoas, então são duas criações, né? São duas ideias de família, né? O Danilo teve a criação dele, a ideia de família dele, né? E eu a minha, e isso a gente não pode ignorar, né? E a gente usa muito para somar. Até quando o Danilo falava dessa questão da amizade, né? O Danilo é extremamente amigo dos pais, assim, do irmão, né? E eu não muito, né? Eu sou uma pessoa muito mais no meu canto, né? Eu nunca fui de sentar com minha mãe, abrir a minha vida inteira e tudo mais. O Danilo sempre foi assim, né? A gente namorava, tudo que acontecia, ia contar para os pais, não sei o quê. Comprei uma roupa, uma coisa, vou falar que eu vou comprar, e quando eu cheguei eu mostro e tal, pergunto, visto para os meus pais verem. Coisa que, assim, pra mim isso era um bicho de sete cabeças. Gente. O que é isso? O que ele tá fazendo? Como eu assim? não acredito que você está falando isso pro seu pai, que você precisa falar isso pro seu pai, né? Eu falava isso assim para ele, não acredito, né? Mas hoje, na situação de mãe, eu acho, olhando, né? Muita coisa mudou na concepção dela. O máximo. Mais de dois meninos, o que ela mais quer ser é amiga deles, entendeu? E acho muito legal. E aí a gente aproveita para trocar tudo isso, né? Mas eu sempre pergunto algumas coisas assim, mas como é que era na tua infância com seus pais, né? E assim, até uma coisa que é muito diferente, né? Quando a gente conversava um pouco da infância, algo que era muito diferente. O pai do Danilo sempre trabalhou perto da casa dele. Chegava cedo, tinha tempo para sentar e brincar. E ele falava que o pai dele chegava do trabalho, tomava banho e sentava e brincava com eles, né? Ele e o irmão. Né? E coisa que eu não tinha. Né? Me levava para a escola, me buscava na escola, era sempre meu pai. Isso, E eu não tive nada disso. Assim. Tive minha mãe muito presente, né? Que só ficava em casa, mas não meu pai. Né? E sentia falta, né? da presença ali masculina, do meu pai brincando. Meu pai chegava tarde do trabalho, a hora que ele chegava eu já estava quase dormindo. Né? Ele trabalhava no Rio, morava em São Gonçalo, então assim, era muito difícil, né? Então a gente foi percebendo como isso faz diferença, né? E hoje é uma das questões até nossa aqui, né? Danilo tem um trabalho muito estressante, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito até flexível de horário, né? Então a gente sempre bota muito essas coisas na balança, né? Eu trabalhava fora, parei de trabalhar como nasceu, né? A minha empresa justamente para estar mais próximo. Então aquilo que era diferença, né? Na nossa criação, a gente foi usando para somar, criar a nossa família, né? Onde foram os erros de um, onde foram os acertos, tentando acertar, né? Óbvio que não vamos acertar em tudo, é óbvio, né? Mas vamos tentando cada vez mais acertar, né? Naquilo que a gente entende, então, enquanto família. E fica também quem assistindo nossa live que está se preparando para casar, que não tem família perfeita, não tem família ideal. Você vai construir a sua família com o exemplo que você teve, com a bagagem que você tem. É você que faz a sua família.
porque a gente sonha com isso que muitas vezes não existe e às vezes a gente não vive o desejo. E aí Tá falhando demais. as pessoas deixam de constituir uma família, de viver uma família ideal. Tá falhando a sua internet para mim, sua imagem. Deixam de viver uma família ideal pelo que ela tem, porque ela não tem o marido ideal, o filho ideal, porque ela deixa de pensar. A gente já está em 46 minutos, ainda dá para falar bastante. Não, de fato, sim, não existe, não vai existir, né? A família perfeita é a família de Nazaré, né? Não tem como. E aí, se eu espero chegar o homem perfeito, ou ter o filho perfeito, eu só vou me frustrar, né? Ou então, ou eu não vou casar, ou eu vou me frustrar com meus filhos, né? Não existe, né? Mas eu vou tentar fazer o máximo para ter a melhor família possível, né? Para que a criação dos meus filhos seja a melhor que eu possa dar, né? E aí a gente repete, eu não estou falando de luxo, de bens materiais, não, né? É criação, de presença, estar presente, né? A criança quer isso, quer presença, quer estar presente, né? Eu até falo muito com o Danilo, né? Que quando o Danilo está trabalhando fora, normal, né? Porque agora na pandemia a gente tem que falar quando tá fora e quando tá dentro. mas quando ele tá fora, né? Quando ele tá trabalhando, o dia que eu tenho que fazer, normalmente assim, segunda-feira, que tenho que fazer muito mais coisas em casa, né? O Theo fica super agitado. O dia que eu consigo dar mais tempo para ele, para brincar, para ensinar algo ali, sentadinho com ele, nossa, é uma criança muito mais tranquila. Porque quando eu não tô com ele, ele quer atenção, né? Ele quer ficar chamando atenção o tempo todo, né? E aí eu vou até vendo na minha história de vida o quanto eu fui em busca de atenção, né? E a gente vai crescendo uma criança querendo atenção, um adolescente querendo atenção, um adulto querendo atenção, né? E por isso a gente vê tantas pessoas perdidas muitas vezes, né? Carente, né? São simplesmente carência, né? Mas se a gente falar que é carência, não pode. A sociedade não aceita. Eu sou carente, né? Mas de fato buscar algo, tem necessidade de algo, né? Para preencher. E muitas vezes é a falta de um pai, de uma mãe, né? A falta de uma presença, né? Onde ou terceirizou essa presença com escola, babá e presentes e tudo mais, ou infelizmente às vezes não teve, né? Às vezes as pessoas perdem os pais seus, mas ele precisa ser substituído por alguém. Um H de mamãe. Eu tô fazendo um H de mamãe ali. Entende isso? H de mamãe? H de Hannah. É o H da mamãe dele. Ele tava te chamando, pai, H de mamãe, H de mamãe. Então, que é isso? Ele quer atenção, ele tá dando H de mamãe. Mas de fato é isso, né? Eu preciso dar, então, esse é o melhor que eu posso dar pro meu filho, né? Essa atenção, esse amor, né? Esse é o melhor. Né? E aí eu vou em busca de uma perfeição, sabendo que eu não vou ser, né, perfeita, mas eu posso chegar próximo, porque se eu chego próximo daquilo que é santidade, que é o perfeito, então eu estou cada vez mais dando o melhor que eu posso dar para os meus filhos, né? Assim também como para o meu esposo, né? É algo que choca o mundo, né? Que eu caso para fazer o outro feliz. Isso choca o mundo, né? Choca qualquer um, me chocava também, né? Eu vou casar para fazer o outro feliz, eu não vou ser feliz, então. Mas quando a gente consegue entender que eu vou casar para fazer o outro feliz, e se ele casar para me fazer feliz, nós mutuamente vamos ser felizes, né? Então, isso é um desastre, né? Falar isso, né? Nossa, maluquice, porque uma sociedade tão egoísta, como é que eu vou casar para fazer o outro feliz? Mas isso tem a maior lógica do mundo, né? A maior lógica. Se eu faço o outro feliz, ele me faz, nossa, então nós nos completamos em felicidade, né? Exatamente. É a lógica de completar-se que falta no mundo. O individualismo. E assim, essa questão da própria educação do filho, isso já começa na própria barriga da mãe, no ventre da mãe, né? Eu lembro quando, assim que a gente soube da gravidez do Theo, o quanto a gente conversava, a gente rezava ali junto com ele, próximo à barriga, a Hannah dar carinho, tudo isso assim, pra gente minimizar os traumas ou as feridas possíveis.
é claro que, como a Hannah falava, não é possível a gente fazer com que o nosso filho não sofra, o nosso filho não crie feridas interiores. Não querendo isso, não bota numa reforma. Mas como a gente não pode fazer isso, então assim, a gente quer diminuir esse impacto da menor forma possível. Então assim, desde o ventre da mãe, a gente já começa ali rezando pro filho. Eu assim, sempre cantei pro Theo, quando o Theo estava na barriga da Hannah. Olha que eu não sei cantar, sou um desastre. Cantando. Mas assim, mesmo assim, eu cantava, ele mexia pra caramba. Eu falei assim, acho que ele tá mandando eu parar. Mas é assim, desde o início de tudo, né? Desde da gestação ali, a gente já tem que começar a conversar com o nosso filho, mostrar o quanto ele é amado, o quanto ele foi desejado, o quanto nós estamos felizes com a presença dele ali. Porque assim, a criança sente, né? Sente desde o ventre da mãe, ela já começa a entender muitas coisas. Isso. E agora, para finalizar, né? Porque 51 minutos. Por mim, eu abria mais uma live aqui e a gente ficava, ó, conversando mais. Tem uma irmã babona aqui, ó, soltando vários. E sobre a realidade de criar filhos para Deus. Se Deus vier e falar assim, Hannah, Danilo, ele não vai falar Hannah e Danilo, ele vai falar, Theo, vem pra mim. Vem pra mim, os outros santos vêm pra mim. Como que vai ficar o coração do pai e da mãe? É fácil falar, né? Em qual sentido? Vocacionalmente? Vocacionalmente. Assim, às vezes é fácil falar. Essa semana mesmo a gente conversava sobre isso. Eu falei assim, imagina porque foi até quando a gente participou da missa, e ele ficou muito radiante, participando ali do Aleluia, fazendo as coisas. Aí eu falei, Hannah, imagina dois padres, dois sacerdotes aí ela falou assim, não, um só. Aí eu falei, você tá querendo escolher a vocação do filho? Ela disse, não, porque os dois tem que ser um só. Eu falei, já tá escolhendo a vocação do filho? Assim, claro que a gente brinca e tudo mais, mas a felicidade nossa vai ser o nosso filho corresponder à vontade de Deus. É claro que, assim, humanamente falando, às vezes pode ser doído, pode ser sofrido, tudo mais, questão de distância, né, ir para outro lugar e tudo mais. Mas, assim, sabendo que ele está fazendo a vontade de Deus e isso vai fazer ele feliz, então, assim, vendo meu filho feliz, eu estou feliz, entendeu? Uma coisa que quando o Theo nasceu, né, o Arthur ainda não nasceu, né? Mas quando o Theo nasceu, né, foi a primeira coisa, quando eu olhei para ele, né, eu falava assim, é até engraçado pensar isso, né, porque é algo que nunca passou pela minha cabeça, né, mas hoje, vendo o caminho que eu faço com Deus, né, foi a primeira coisa que quando eu olhei para o Theo, eu falei, que meu filho seja santo, né, porque se ele for santo, ele vai ser feliz. Então eu falo que o meu filho seja santo. E aí quando você vai perguntar sobre vocação, né, é engraçado, né? Hoje eu respondo uma vocação e é tão temerosa, mas também ele é muito novo ainda, né, para eu pensar isso. Eu acho que, na verdade, o medo que eu tenho hoje é pequeno diante do que eu vou ter lá na frente, né? Acho que hoje não dá nem pra gente cogitar essa hipótese, assim, né? Vai que você tem um sabor em casa. Samuel? É esse? Tá. Vai que tem um sabor. Samuel. Mas assim, não dá pra gente cogitar naquilo que é vocação, que tem muitos anos pela frente, né? Mas que eu esteja com o coração bem aberto e preparado para isso, né? Um coração bem em Deus, né? Nós estejamos com um coração bem em Deus, porque se for para ser santo, se for para... Até falava isso com o Danilo, falei, se os dois forem para ser santo, né, não for me dar dor de cabeça, pode ser padre, né? Porque de nada adianta, podem até constituir uma família e não serem ali da forma que deve ser o homem que deve ser. Se for para ser família da forma que tem que ser, né, com um homem de Deus, um homem íntegro, ótimo. Se for para ser um sacerdote, ótimo, né? O João Paulo vai batizar o Arthur, né? Aí já encaminhei para o sacerdócio. Esse eu já encaminhei. Às vezes nem vai. Esse daí já tirou da linha. Os padrinhos. Essa mãe que quer escolher a vocação do filho. Arthur a Deus pertence, né? A vida deles também. Quem diria que a Hannah seria de uma comunidade? Quem diria que estaria aqui hoje?
A Carla seria freira, né? É. Quem diria? De fato, não dá pra gente... Deus sabe de todas as Exatamente, coisas. não dá pra gente prever, né? São situações que não dá pra gente prever. Exatamente. Mas teria muitas outras perguntas, mas a Hannah, gente, pediu para eu pegar leve com ele. Quero muito agradecer aqui a presença de vocês. A João aí, ó. A João, tá incumbido, hein? Quero muito agradecer aqui a presença de vocês nessa conversa simples, mas bem gostosa aqui que a gente teve. Quero também rezar pela vida de vocês e agradecer pelo dom da vida de vocês na igreja, no mundo, pela vida do Theo. Se quiser botar o Theo aí na tela. Não. Ele não quer. Ele tá na massinha ali. A massinha ali. Massinha. Agora a massinha é top. Massinha, difícil de tirar ele. Então, vocês, como todas as outras famílias que hoje são canonizadas, né? Um exemplo da família, vocês possam santificar a vida de vocês, não estar sempre abertos a tudo que o Senhor pede de vocês, né? Que vocês sejam sempre esse exemplo que vocês são para muitos jovens que apareceram aqui botando o coraçãozinho verde do acampamento. Muitos jovens que veem em vocês um exemplo de casal, porque mudaram de vida pelo testemunho de vocês. Então, que vocês continuem levando esse exemplo de vocês para muitos que estão aí tendo uma vida que não tem Deus. Muitas vezes a falta da vida dos de Deus. Está faltando essa terceira pessoa no relacionamento. Muitas vezes esse relacionamento a dois está faltando a terceira pessoa. Então, que vocês continuem sendo esse exemplo na vida de muitas pessoas e que a Sagrada Família interceda pela família de vocês. Vamos rezar aqui uma Ave Maria para que vocês sejam sempre abençoados pela Sagrada Família e que o Senhor possa sempre abençoar a Sagrada Família de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada. Ela está tentando trazer o Theo aqui, ó. Dá tchau pra tia. Joga beijo pra ela. Tchau, irmã. Tá nem aí. Deixa assim. É porque também a gente tá muito. Ele não tá escutando, a gente tá de fone, eu acho que é por isso que ele também não quer vir. Foi uma grande alegria estar aqui participando, né? É um instituto que a gente ama, eu de modo particular, eu gosto muito, né? Onde no começo ali da minha caminhada pude estar muito presente, pude me acolher, né? A irmã Conceição sempre me perguntou. O quê? Aí, em 20 segundos. A irmã Conceição queria me levar, né, pro instituto. Mas Deus já tinha reservado algo para mim. Então, muito obrigada, né? Conte sempre com a nossa família também.